E aí pessoal, tudo bem? Olha só, meu nome é Leonardo Dallazen, sou novo professor de vocês para o Cinema 4D e a partir de agora eu vou começar a explicar aqui todos os detalhes desse software que é incrível, né? O Cinema 4D ele permite que vocês façam animações fantásticas com muito menos tempo que vocês levariam talvez em outros softwares, né? Afinal de contas ele tem aqui o recurso que a gente chama de Mograph, né? Que nós já vamos começar a ver a partir dessa aula. E só quero explicar aqui alguns detalhes antes, né? Eu estou usando aqui a partir de agora a versão do Cinema 4D AR13, né? Então talvez aqui algumas coisas, alguns detalhes da interface sejam diferentes da versão que você estiver usando. E se você perceber essa diferença, eu recomendo que você baixe aqui a última versão do Cinema 4D, que é a R13. Mesmo porque essa versão apresenta aqui algumas atualizações bem significativas, né, que também vou explicar no decorrer das aulas, certo? Então olha só pessoal, o Cinema 4D, como eu disse, é um software incrível, permite que a gente faça animações aí fantásticas mesmo, mas para que antes a gente chegue em animações mais avançadas, né, que eu acho que é o objetivo e é interesse de todos aí, a gente precisa compreender a lógica, a gente precisa entender a essência aqui do software, né, da lógica de hierarquias, entender toda a interface muito bem, tal, porque senão vocês vão ficar perdidos no decorrer das aulas e não vai adiantar a gente pular etapas, certo? Então peço que vocês realmente tenham paciência. O curso agora está sendo reestruturado, né? Então a tendência é a gente partir para daí animações para questões mais avançadas do cinema 4D e aí e a hora que a gente chegar nesse ponto, eu tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos, tá? E para começar então, para a gente vamos aprender aqui uma questão muito simples, mas muito importante no cinema 4D, já é aqui uma aula mais básica, mas muito importante, referente à parte de Mograph, que é aprender a trabalhar com cloners e que esclarece bastante coisa aqui no cinema 4D. Então eu vou explicar bastante coisa aqui sobre o cloner, porque o cloner vocês têm que entender como ele funciona de ponta a ponta realmente, porque ele é muito usado para fazer vários tipos de animações, para fazer vários trabalhos diferenciados. Vocês precisam dominar e entender muito bem como funciona o cloner. Até mesmo porque se vocês entenderem bem como ele funciona, isso vai ajudar bastante para vocês terem ideias e criar uma animação exclusiva de acordo com a imaginação de vocês, tá? Então aqui eu vou criar numa cena uma primitiva qualquer. Vamos trazer aqui um cubo mesmo. Eu só vou dar aqui um fillet e vou deixar aqui o fit radius um pouco menor para não ficar tão arredondado assim. Aqui já está bom. Nós temos aqui o nosso cubo no viewport e agora temos que aplicar então esse modificador aqui no Mograph, que é o cloner, certo? Vou arrastar aqui então ele. Aqui está ele. Feito isso, eu posso clicar aqui e arrastar na hierarquia com a setinha para baixo aqui, ó, para ficar o cloner. E ao a gente fazer isso, ele já começa a funcionar. Ó, se ele clicando aqui no cloner, dá para ver que já tem uma cópia aqui de vários objetos do nosso cubo. No caso aqui ele está considerando 3 cubos, ó. Só que não dá para entender muito bem porque eles estão se sobrepondo, né? Porque a distância que está entre a separação comparada ao tamanho do objeto não está, eles estão se interceptando. Então aumentando aqui a distância entre esses objetos, aí sim eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Agora dá para observar que temos realmente 3 cubos, né? E à medida que eu vou aumentando aqui no count, ele vai subindo aqui, ó, a linha e eu facilmente consigo multiplicar esses cubos, certo? Aqui no caso ele está multiplicando para cima porque eu estou fazendo isso no eixo Z, no eixo Y, aliás, como a gente pode conferir na seta aqui, ó, a setinha verde. Se eu deixar isso aqui com 0, fizer aqui no eixo Z, eu passo a ter o mesmo efeito, só que agora em outro sentido, de perspectiva, certo? E também eu posso misturar as duas, né? Eu posso tanto usar a X como a Y, daí eu vou ter um outro tipo de resultado. Vocês podem conferir aqui. Tá? E outra questão aqui importante também é a questão aqui no mode, que nós temos aqui per step e endpoint, certo? Qual que é a diferença entre essas duas? Se eu deixar aqui como está em per step e continuar multiplicando esses cubos, ele vai aumentando aqui infinitamente, né? Seguindo aqui a ordem desses cubos, ó, certo?
E se eu deixar como endpoint e aumentar o número de cubos, aí eu passo a ter um aumento entre esse cubo e o último, certo? E para de crescer essa multiplicação dos cubos da forma que estava ocorrendo até então. E aí outra questão importante aqui, ó, aqui no amount nós podemos controlar tanto o position, como nós já vimos, né, no eixo x, y, z, inclusive misturar, como também o scale. Se eu quiser, eu posso dizer para ele ir diminuindo aqui, ó, no eixo x, y e z. E olha o que acontece. Nós vamos avançando nesses quadrados, vamos diminuindo gradativamente, certo? E também na maneira de rotacionar é possível a gente fazer isso. Olha, quanto mais próximo aqui, quanto mais o final da ponta, mais ele vai rotacionar em comparação aos outros que estão aqui no começo. Ó. Tá vendo? Então é isso que faz. E o que é interessante mesmo, quando a gente trabalha com cloner, é que um outro tipo aqui de rotação, né, em vez de a gente rotacionar cada objeto, né, porque aqui essa maneira de rotação, porque aqui todas essas primitivas elas estão sendo rotacionadas dentro do seu próprio eixo, certo? E nós podemos rotacionar também elas como se fosse um objeto só, né? Olha que bacana. Em todos os eixos, inclusive. Se eu deixar aqui com 180 graus, vou colocar aqui menos 180. Vamos ver na vista top aqui, ó. Olha lá, ó, tenho 180 graus praticamente rotacionado, né? Eu estou mostrando isso por o seguinte, porque agora, se a gente não mexer, a gente já viu claramente aqui que a gente consegue mexer a rotação do objeto como um todo, né? Como se todos esses quadrados estivessem realmente interligados, né? Em vários sentidos aqui, tanto na rotação no eixo Y, X e Z, né? Inclusive, olha que bacana que dá para fazer aqui, ó. Vai se retorcendo todo, tá vendo? Só que aqui tá com a opção do Step Mode como Single Val. Nós podemos também deixar como Cumulative. Aí, fazendo isso, vou só resetar aqui tudo. Nós temos um efeito um pouco diferente, porque agora, ao a gente rotacionar, né, você veja que a gente deixou no ângulo aqui um valor baixo, né, nem chegamos a 180 graus como antes, com 50 graus, a gente já tem um outro tipo de resultado, né? O sistema de rotação aqui é um pouco diferenciado, né? Olha só que bacana. E a qualquer momento você pode aumentar o número de quadrados, você pode diminuir o escalamento deles, né? Ó. E você vai conferindo isso meio que ao tempo real, né? Olha que legal. Né? Parece um tentáculo de um polvo aqui, apesar de quadrado, né? Tá ok? Então é bem bacana trabalhar aqui com clones. Eu aconselho que vocês façam algumas brincadeiras aqui, alguns testes, porque é muito simples e é importante vocês dominarem aqui essa ferramenta, tá? E outra questão aqui importante de trabalhar com o cloner também aqui é essa primeira opção aqui no Mode. Nós temos aqui o Linear, o Object, o Radial e o Grid Array. O Linear que nós já estamos trabalhando, vocês já conferiram como funciona. Vamos aqui agora ver como funciona aqui o Radial. A gente habilitando essa opção, vai desaparecer aqui algumas configurações, algumas opções, vão surgir outras, né? Aqui, por exemplo, a gente pode configurar o raio, né? Porque daí a forma de distribuição dele não é mais linear, e sim radial. Então nós podemos conferir aqui, ó. Podemos aumentar a quantidade, também controlar aqui o começo e o fim desse círculo, certo? Nós podemos determinar quantos graus vai ter ele. Geralmente deixa com 360. E também escolher aqui o sentido, né? Deixar aqui no ZY, no XZ. Então é muito prático realmente a gente configurar tudo isso aqui, certo? Ó, aumentar o tamanho do raio, né? Se você quiser pode continuar aumentando aqui. E tudo isso a gente pode animar como nós vamos ver nas aulas futuras. Tá? Aqui por enquanto, passando rapidamente aqui com todas as opções, depois nós vamos ver mais detalhadamente tudo que pode ser feito com esses modos aqui do Radial, do Linear e também com o Grid Array que nós vamos ver agora.
O grid array ele tem uma outra forma de distribuição dos objetos. Opa, aumentei com muitos objetos. Também nós temos que aumentar o espaçamento entre eles para visualizar melhor, né? Olha só, então agora temos aqui os objetos distribuídos. Como estão com 3, nós podemos cada coluna dessa deixar com um número que a gente bem entender. Eu deixei aqui ó, a coluna no eixo X com 4 e as outras com 3. Por isso que tem uma fileira que tem 4. E aqui a gente tem 3. E aqui 3. E também podemos perfeitamente deixar todas com 4. Ó. Tá vendo? É dessa forma bem fácil, né? Até criar aqui um cubo mágico. Ó. Só daí a gente acertar aqui o espaçamento entre eles. Ó. Praticamente já está criado um cubo mágico aqui. Ó. Tem também outra opção aqui no modo Object, mas o modo Object eu não vou explicar agora, tá? Porque nós vamos ter uma aula exclusiva só para esse modo. Então vai ficar bem claro quando nós chegarmos lá. Então tomara que vocês gostem das minhas aulas. Eu pelo menos vou fazer de tudo para sanar suas dúvidas e contribuir aí com bastante informação e conhecimento para vocês se tornarem profissionais cada vez mais capacitados. Tá joia? Então é isso e até a próxima.